Fala, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre um PyTest plugin que eu criei aqui, PyTest Agent Eval, que é um pouco sobre como testar esses LLMs, né, esses agentes de inteligência artificial. Bom, começar aí. Primeira coisa que eu queria falar é sobre testes, né? Então, não sei se todo mundo é familiarizado com testes, mas por que uma pessoa poderia escrever testes? Python, que é a língua franca de inteligência artificial ainda, né? E tem vários motivos diferentes, mas eu, assim, se poderia classificar entre 4 pontos, né? Eu acho que o quarto ponto meio que sai de todos. Primeiro é que quando você cria testes, você pode reproduzir os testes, né? Então, se você tem um bug, alguma coisa assim, você pode escrever um teste para garantir que esse bug não vai retornar. E normalmente quando você escreve testes em Python, né, ou em qualquer outra língua, basicamente você está verificando que um comportamento está se repetindo e você vai ter certeza que se o seu código atrás desse teste, né, mudar, o teste vai falhar, basicamente, né? E a gente vai ter um exemplo pequeno de o que é um teste em Python depois, mas é basicamente isso. Então, na verdade, quando você tem um teste, você tem um test suite, né, muito grande do seu código, se alguma coisa mudar, se estiver refatorando alguma função, alguma coisa, você vai ver que alguns testes vão falhar. Então, esse negócio dessa regressão, né, que você vai ter, você pode garantir que não vai ter muita regressão. Você pode garantir que as funções que estão expostas aos seus usuários que vão estar sempre funcionando do jeito que você espera. Também tem a parte de documentação. Quando você cria um teste, você basicamente está mostrando que como a função se comporta. Então, para esses inputs, quais são os outputs dessa função também. Então, você pode olhar como se fosse também um pouco de documentação, né? Dar uns exemplos. Quando você bota isso nessa função, esse daqui que sai, etc, etc. E o quarto ponto, né, que de novo que eu acho que é um maior argumento para testes, né, que quando você tem bastante teste no seu código, é mais fácil de você mudar o seu código, né? Se você aumentar a funcionalidade, fazer refatorar algumas coisas, porque se alguma coisa der errado, se alguma coisa estiver mudando de uma maneira que você não esperava, os seus testes vão falhar, né? E esse que é esse diagramazinho aqui, né? Você tem várias mudanças, cada bolinha é uma mudança, e você pode ver que quando tem uma mudança que quebrou os seus testes, né? Ele vai falar, ei, alguma coisa que está acontecendo que não esperávamos. Então, assim, teste, e é uma coisa normal também, teste em Python, na verdade, não garante que o seu código está correto. Você pode ter até o coverage, né? O teste cobre, e até tem 100% de coverage, né? Que quer dizer que os seus testes, eles rodam cada linha de código que existe no seu codebase. Então, mesmo se você tenha testes, e mesmo que você esteja cobrindo 100% dos seus testes, não quer dizer que o seu código está funcionando perfeitamente, né? Tem muitos edge cases, tem muitas outras coisas assim que testes não vai garantir, mas essa parte de reproducibilidade é muito importante. E outra coisa também é que por mais que você não consiga garantir 100% que tudo está perfeito, você tendo testes, você acaba aumentando a sua confiança disso, né? E isso é teste em geral. A gente não está falando de LLMs, a gente não está falando de inteligência artificial, não estamos falando de agentes, isso é teste em geral. Quando está falando de criar agentes, alguma dessas propriedades não funcionam muito bem. Então a gente precisa olhar com outro foco. E também é muito importante você pensar em testes também quando você pensa em. Quando você está criando código com inteligência artificial, né? Com Cloud Code, com Codex, com essas coisas todas, né? Porque quando você acaba produzindo código com esses modelos, você acaba gerando código muito mais rápido que você geraria se estivesse escrevendo à mão. Então tem muita coisa que muda muito rápido também por trás dos panos. Então você tendo essa camada de teste também te dá mais confiança no que está acontecendo, né? Então eu acho que teste sempre foi importante em software development, mas eu acho que hoje em dia com Codex, com Claude, com é, esses modelos, né, para auxiliar a criação de código, acaba sendo mais importante ainda. Se você nunca viu um código na vida, nunca viu um teste, desculpa, na vida, é assim que um teste funciona, mais ou menos. Você tem uma função, tem um arquivo, né, fica nesse diretório, nessa pasta tests, test pricing, daqui é só para falar para o PyTest o que é um teste mesmo aqui. Aí você tem uma função, que não precisa estar no mesmo arquivo, né, mas tem uma função em algum lugar no seu código. E aí você tem esses são os testes, né, então todo teste começa com esse teste underline e um nome específico. E aí nesse teste você pode ter mais código, obviamente, mas a ideia é que você vai testar aqui essa função discount, quando você tem esse subtotal 100 e o código é Spring, você consegue 90. E aqui tem um outro teste também que a gente vai ver aqui agora que não vai dar certo. E como que você roda, né? Então você tem que ter PyTest no seu nas suas dependências de Python.
E quando você roda, você só clica PyTest, não tem muito verbosidade, né? E aí assim você roda, você especificar o teste ou não, esse teste você vê que passa, e esse teste daqui você vai ver que não vai passar. Então ele dá um erro, fala aqui que o assert, né, o 100 não é igual a 90, então ele dá um pouco mais de informação, e aí você pode fazer o quê? O que está acontecendo aqui? E se a gente for ver o nosso exemplo, é porque Springs não é um código válido, né? Ele não vai cair nesse if clause. Então, na verdade, o subtotal ainda é 100, por isso que deu um erro, tá? Então, isso daqui é basicamente, rapidinho, como é que você cria um teste, PyTest, e como que você roda, tá? Então, não tem nada a ver com LLMs ainda. Então, com LLMs, qual o problema, né? Uma coisa antes também. Outra propriedade dos testes, né? Então, você vê que todos os códigos, né, em geral, na maior parte dos casos, mas não vou ser muito pique aqui não, você tem um input, você tem um código que roda, você tem um output, e aí no final você tem esse assert, esse que é a anatomia de um teste, digamos, né? E você tem o passou ou falhou, né? Porque é um boolean, ou seja, é true or false. Então quer dizer que isso daqui é determinístico. Para cada vez que você bota o mesmo input, você vai conseguir sempre, teoricamente, o mesmo output. E aí que você só vê se foi ou não foi. É rápido, normalmente, né? Eu sei que Python é uma linguagem teoricamente muito rápida, mas é barato, né? Você não custa nada, só custa, enfim. E você pode colocar um código, um teste para cada função na sua base de códigos, e assim você aumenta a confiança de novo. O que o seu código está fazendo, etc, etc. Quando você tem LLMs, né? Quando você tem agentes, o problema é que os inputs e os outputs não são mais determinísticos, né? Isso é porque esses modelos de inteligência artificial eles estão prevendo os próximos tokens, né? Que não é bem uma palavra, não é bem uma sílaba, mas você pode meio que adaptar um pouco como se fosse a próxima palavra. Então, na verdade, quando você tem uma frase, ou como você espaço, o modelo vai meio que prever que o espaço, na verdade, é está, né? Como você está. Mas pode ser várias outras coisas, né? Então você acaba contando quantas vezes isso acontece, e eles treinam isso com todo o texto da internet, digamos, né? E aí você tem as probabilidades, porque você acaba contando. Normalmente, sei lá, 80% das vezes a próxima palavra é essa. Tá, mas às vezes a próxima palavra é essa daqui. Então você acaba meio que tendo uma probabilidade, né, de uma distribuição aqui de quais são as próximas palavras possíveis. E quando você tem modelos de inteligência artificial, né, tipo OpenAI ou Claude, você não consegue garantir que o mesmo input vai dar 100% o mesmo output, né? Então, mesmo que você pode usar hiperparâmetros lá, a temperatura, top I, essas coisas todas, o que você está fazendo é deixando estreitando um pouquinho, né, essa distribuição, mas você nunca consegue garantir que vai ser sempre no meio mesmo, né, porque estão computadores distribuídos, floating point average, essas coisas todas, né, e são modelos muito grandes. Mas isso acaba sendo um problema pra gente, né, porque na verdade agora, quando você tem um prompt, quando você tem um input pro agente, você não sabe exatamente se vai ter a mesma coisa ou não. Então você não pode garantir que toda vez que você bota isso, você vai conseguir a mesma coisa fora. Então se você tiver um agente aqui, né, que por exemplo a mensagem é user e você bota book me a slot for tomorrow 10 a.m., e você quer só verificar que a palavra confirm está no reply. Se você tiver gente de verdade com um modelo, sei lá, digamos da OpenAI, eu estou falando modelos fechados, né, que acho que se for os modelos abertos, talvez tenha um pouco mais de flexibilidade para isso, dependendo do tamanho do modelo, etc, etc. Mas vamos considerar agora os modelos fechados. O que você poderia ter é que, isso daqui é só um pouco de bash, né, falando que eu estou querendo rodar 5 vezes esse teste. Quando eu testar, isso que você pode ver aqui no primeiro, ele falha, depois ele passa, depois ele falha, depois ele passa. E então toda vez que você vai ver uma coisa falhando, você pode falar, alguma coisa está errada no meu código ou não. Mas na verdade você não sabe, né? E essa incerteza que acaba deixando muito difícil de fazer testes com os modelos. Então, esse pacote, esse plugin aqui, é um jeito de tentar unificar esses dois mundos, né? Que eu criei, basicamente. Primeira coisa que eu acho que é mais óbvio, né? Se você rodar uma vez, você pode ter é muito noisy, né? Esse output. O que você pode fazer é tentar rodar várias vezes. Então, assim que começa, né? Tem essa anotação aqui, né? Esse PyTest mark agent eval. E você especifica aqui, né? Que tem cada turno e tem uma input, tem output. Então, se você tiver uma conversa, se quiser testar uma conversa de um usuário com um agente, que tem várias, sei lá, um diálogo mesmo, não só um input e um output, você também poderia com esse framework. E a primeira coisa que ele faz é que ele vai rodar, você pode especificar quantas vezes você quer rodar e qual que vai ser o threshold, né? Então, ou seja, das 3 vezes, se ele passar 2, já está bem, né? Eu vou considerar esse teste inteiro aqui como um teste bem sucedido, né? Então, como é que fica aqui? Só para mostrar. Daqui só para mostrar que é o mesmo arquivo, né? Então, você vê que o teste é esse teste daqui. E quando você... Outra coisa que eu paro aqui rapidinho. Como isso daqui, você está rodando um agente, também tem esse flag aqui, agent eval live, que é só para dizer, roda realmente
o modelo o agente que a gente tem, porque cada vez que você roda também tem um custo associado com isso, né? Então você talvez não queira rodar isso toda vez que você vai fazer um commit ou toda vez que você vai fazer um pull request. Então você tem a opção aqui de não rodar esses tipos de códigos, porque estão marcados, né, com PyTest, só para você poder otimizar um pouco os seus custos também, né? Para não ter que rodar isso todas as vezes. E aí, quando você roda, você vê que aqui passou. Esse teste, como geral, passou. E se você passar com uns flags aqui, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. E se você passar com esse flag daqui, esse RP, você vê que ele dá um pouco mais de... especifica um pouco mais, né? Tá falando que dos três runs, ele passou 2, o primeiro e o terceiro. O segundo não passou porque ele não contém essas palavras confirmed ou booked, que na verdade, se for ver aqui, é o que o teste estava pedindo, né? Precisa estar ou confirmed ou booked. Mas como o último PAN passou, então esse teste é considerado como um teste bem sucedido. Então é isso. Aí você pode falar assim, rodar 3 vezes não é estatisticamente significante. É verdade, né? Mas eu acho que a ideia é que você quer capturar um pouco quais são os grandes erros que você pode acabar introduzindo no seu código. E, enfim, isso daqui eu expliquei. De novo, tem 3 mais ou menos tiers, né, que a gente pode pensar. Esse daqui seria o mais simples. Você pede para o agente gerar um output e você inspeciona o output. E esse daqui basicamente está falando o output contém essas palavras ou não. Então é um substring, na verdade, não é nem palavras, né? Mas também tem outras coisas, você podia pedir, ele tem que conter essas 2 palavras. Você pode botar um regex também. Então, todas essas são as opções desse pacote, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Outras coisas também que você poderia fazer, acho que se você for olhar na literatura, vai ter esse semântico, né, que são os LLM as a judge, que basicamente você tem um LLM que está julgando o outro LLM. Isso também é uma coisa que é muito, muito comum, mas aí você tem custos. E tem esse estrutural aqui que a gente não vê muito na literatura, mas você vê em alguns pacotes, né? Acho que no Snowflake tem o Evaluation Framework, que eles usam isso também. E o que é esse estrutural? Basicamente, como a gente está falando de agentes, os agentes eles têm ferramentas que eles podem rodar arbitrariamente, entre aspas, né? Os modelos eles meio que pedem para os desenvolvedores ou pede para o sistema rodar essas ferramentas que são externas do modelo. E a gente pode inspecionar também essas ferramentas. Então, por exemplo, se você quer ver nesse exemplo aqui, né, ele está pedindo para book me a slot, talvez tenha uma ferramenta que seria book slot. E a gente pode inspecionar o modelo e ver que realmente essa ferramenta foi chamada. Se a ferramenta não foi chamada, a gente já sabe que o comportamento desse agente já está ruim. Não está passando as condições que a gente quer, certo? Então a gente vai olhar um pouquinho mais agora como é que a gente pode fazer isso para essas outras categorias, né? Esses outros tiers. Primeiro seria a ferramenta, né, que eu expliquei. Então, de novo, aqui é uma conversa que tem mais de um turn, né? Então você já tem o usuário, tem a resposta do agente, então tem um pouco mais. Você vê que ele roda 3 vezes e o threshold é 0.8, então um pouco mais alto, né? Mas enfim, não importa muito porque são só 3 runs. E você pode ver que aqui tem o Book me a slot for tomorrow 10 a.m. e você precisa ver que as ferramentas que são chamadas têm que incluir o create booking, né? E se não for chamado, a gente já sabe que tem alguma coisa errada aqui. E mesma coisa pro próximo ponto, né? Que se você quiser mudar o seu appointment, você vai ter você espera que tenha um update booking para mudar esse slot que você já marcado antes e não pode chamar essa ferramenta daqui. Então, são só uns exemplos, né? Você também poderia falar assim, eu quero que chame todas essas tool calls, eu quero que seja nessa ordem também, ou não. E aqui de novo vendo como ficaria. Você chama PyTest normal, você tem que passar o flag normal. Esse daqui é VV, a verbosidade, né? E aí você vê que nesse caso daqui, os três runs falharam. Mas eles falharam nem porque o output estava certo ou errado. Eles falharam só porque qual que é as ferramentas que foram chamadas ou não foram chamadas. Outras coisas também que a gente poderia fazer, a gente poderia inspecionar um nível a mais, né? Então, não só ver quais são as ferramentas que foram chamadas, mas quais são os inputs das ferramentas, né? Então, se, por exemplo, eu quero que você marque appointment para 11 horas da manhã, eu sei que esse input tem que ser 11 horas da manhã, né? Se você marcar com um input diferente, também está errado. Então, são todas essas coisas que você pode inspecionar como que seus agentes estão funcionando para você garantir que eles estão fazendo o que você espera que eles façam, né? Não é só você confiar, entre aspas, qual é o output, né? E, de novo, cada ferramenta aqui é meio... A ferramenta que pode ter inputs diferentes, né? Então, isso daqui também é bem flexível, né? Para você passar no seu modelo. Enfim. E o último tier, né? Que a gente tinha explicado já, que é o LLM as a Judge. Tem algumas coisas que realmente é difícil você codificar. Então, por exemplo, quando você fala de tom de voz, quando você fala assim, eu quero que o modelo seja educado, eu quero que o modelo não sugira coisas que não estão especificadas, eu não quero que o modelo dê sugestões
sobre coisas que não estão especificadas no agente, né? Tipo, coisas tipo, sei lá, gestões pessoais ou coisas assim. Então você pode utilizar um LLM as a Judge. Então o que é um LLM as a Judge? Basicamente é um outro LLM. Então pode ser um modelo, pode ser ter modelos diferentes, como pode ser OpenAI, pode ser Anthropic, pode ser Gemini, pode ser um modelo aberto, pode ser qualquer coisa. Mas esse LLM ele vai verificar o output do outro LLM. Então o contexto vai ser diferente, tudo. Então nessa pacote você tem um rubric, né? Então o que você quer, que você quer dar instruções para o seu modelo. E aí você passa esse rubric para o Judge Evaluator. Você vê, aqui tem um tool call também, então a gente está adicionando um pouco as camadas que a gente tinha falado um pouco antes. E ele vai falar assim, ok, esse output vale ou não vale. E aí você pode ver aqui como é que funciona de novo. Você vê que no PyProject Atomo tem esse tool agent eval e você pode especificar qual é o modelo. E você pode especificar também quais são... tem outras especificações, né, que você também pode botar para paralisar as coisas, etc, etc. Porque quando você acaba botando mais modelos ainda, outra coisa que eu não falei é que seus testes acabam ficando mais longos, né? Porque você tem que esperar o tempo do seu agente gerar a resposta, mas também tem que esperar o tempo do LLM as a Judge gerar a resposta. Então você também pode especificar se você quer coisa assíncrona, você quer paralisar as coisas, etc, etc. E o resto é normal, né? Então você tem aqui o agent eval, VV, e você pode especificar quais são os testes. Você vê que aqui, nesse caso, esse teste passou, porque o threshold está acima, ele passou 2 de 3 e o threshold era 0.66. E você vê por quê. Então, às vezes, se o teste passar ou não passar, o modelo também, o Judge, né, o LLM Judge, ele também dá uma explicação do porquê isso passou ou não passou. E você também pode ver isso no output dos seus testes também. Uma outra coisa também que é interessante falar, aqui também tinha um tool calls, né? Do jeito que o código está estruturado, se o tool calls falhar, ele nem usa o Judge Evaluator, né? Porque o Judge Evaluator tem custo e você já sabe que o modelo não tá, o agente não está se comportando como você espera. Então ele, na verdade, até pula essa parte daqui. E uma última coisa, né, que a gente falou de... Enfim, antes disso, né? O Judge, ele pega o rubric, então, que é o que eu falei. Ele pega a história da conversa e qual que é o user turn, né? Então, qual que é a resposta do usuário e qual que é a resposta do agente. E baseado nisso tudo, ele acaba te dando se passou ou não passou. E como eu falei antes também, ele te dá esse string, né? Do porquê que ele passou e porquê que não passou. Ou seja, não é só um passou ou não passou, é uma resposta estruturada que esse Judge Model te dá. E ele te fala um pouco por quê também. Então, se você quiser mudar o prompt do Judge Model, também você pode. E uma outra coisa, de novo, eu expliquei antes que nos tool calls a gente também está inspecionando quais são os inputs. A gente também pode usar o Judge para inspecionar os inputs das ferramentas, né? Então, às vezes, se a sua ferramenta tiver um input que é muito aberto, ou se é um input que é não estruturado, você também pode especificar com o Judge Evaluator. Nesse caso daqui, talvez não seja a coisa mais interessante, né? Mas porque talvez tenha usar um judge para você só verificar se está dentro de um range ou não, talvez não seja muito interessante. Você poderia usar o Judge Evaluator para verificar quais são os inputs das suas funções também. Então, ou seja, tudo que não é estruturado, você poderia usar um Judge para avaliar, mas tudo isso vem com custo, né? Mas enfim. Última coisa também, às vezes, né, isso é uma minha experiência pessoal, eu estava trabalhando, tinha um projeto muito curto, né, que era uma semana, e a gente estava usando Cloud Code, então o código mudava muito rápido, e a gente estava criando agentes, né. O que a gente fez é acabando criando uma suite de testes muito extensa, sabe, vendo mesmo quem quer de input, quem quer de output, e falando assim, ok, Claude, não copie os testes, né, no System Prompt, mas eu quero que esses testes passem, eu quero que seja 90% mais ou menos. Então, uma ideia que veio também disso, porque como tinha vários módulos, é tentar agrupar um pouco os testes. Falar, ok, esse tipo de teste, esse grupo de testes, eles têm que passar 90% das vezes. Ou então, dentro desses 10 testes, tem esse teste daqui que é específico, que ele sempre tem que passar. Ou seja, você acaba sendo um pouco mais flexível. Ou seja, esses testes não são tão binários como passou ou não passou, mas você pode acabar especificando thresholds, não dentro de cada teste, né? Porque cada teste já tem os runs, mas dentro de um grupo de testes. Ou seja, isso daqui é agregando vários testes agregados já, né? E falar se isso passou ou não passou. Daqui é um outro jeito de especificar, né? Você tem esses tags, você tem esse must pass. Você pode ver quais são os testes que estão marcados aqui, né? Dentro desses testes que estão marcados, esse grupo precisa passar, 90% dos testes precisam passar desse grupo. E dentro desse grupo também, esse teste daqui específico também tem que passar. Como é que fica de novo? Esse daqui tem um API um pouco diferente, né? Você vê que esse daqui é a mesma coisa que eu estava explicando antes. E você vê que tem vários YAML files aqui.
Quando você roda esses testes, que todos esses testes aqui são do mesmo grupo, você vê que um teste falhou, na verdade. Então, se você tiver um sistema de CI/CD, às vezes o seu sistema de CI/CD inteiro vai falar que falhou, né? Porque teve um teste que falhou. E você vai ver também aqui que o teste realmente também falhou. O PyTest mostra mais isso. Mas, como a gente botou isso num grupo, a gente deu um pouco mais de flexibilidade que um teste pode falhar. Se eu botar o echo aqui, ele mostra o código de êxito, que é 0, ou seja, o sistema não hesitou com erro. Então, se você quiser botar isso no CI/CD, quiser botar num sistema que ele bloqueia, né, o seu pipeline, você poderia fazer isso. O que você está dizendo aqui é que se ele passar 90% das vezes, não bloqueia o CI/CD, né? Que dá um pouco mais de flexibilidade porque você espera. E, de novo, se o System Prompt mudar e você, sei lá, vários testes mudarem e esse teste passar, mas talvez esse teste falhar, também está tudo bem, não tem problema. Porque o que a gente está tentando ver aqui é um pouco o comportamento do modelo e não exatamente sim e não, deterministicamente, 100% das vezes. Então, um pouco diferente. Uma última coisa também, que aí também adicionamos, né? Bom, antes disso, esse daqui é como funciona, um pouquinho por trás dos panos, né? É bem simples, na verdade. Todos os agentes que tem, a gente tem vários wrappers, né? Então, se eu mostrar aqui, tem vários wrappers. Tem Pydantic AI, tem LangChain Graph, OpenAI, Small Agents, LiveKit e até Custom, né? Então aqui mostrando um pouco como que é o Custom. Basicamente todos eles têm esse contrato, né? Então você tem que ter um agente que tem como input a história da conversa, que são várias mensagens, na verdade, daquele JSON structure que a gente conhece bem. E a resposta é um agent reply, que na verdade é um tuple, né? Com qual é a resposta dele e quais são os tool calls. E todos esses SDKs, né, que a gente tem um wrapper bonitinho, basicamente funciona nisso. Então, se você quiser trazer o seu próprio modelo, também é super, super tranquilo, super fácil. Até mock também, todas essas gravações do terminal também são um mock seguindo esse contrato. E a última coisa também que, como eu falei, a gente estava desenvolvendo com o Claude, né? Uma coisa que Claude ou esses LLMs eles são muito bons é com Markup Language, né? Então, Markdown ou YAML. Nesse framework também tem uma API de escrever testes em YAML, que também acho que é um pouco mais fácil de ler como uma pessoa, é mais fácil para o modelo escrever, mas também é mais fácil para o modelo ler. Né? Então também tem um contrato, tem esse esquema também que está exposto também, então é super fácil. Então você tem vários testes assim, que são escritos em YAML, e como que fica? Vou mostrar de novo. Aqui está só coletando, então não estou correndo, né? Não estou rodando os códigos, mas você vê que só de você rodar o PyTest, ele coleta todos esses YAML files que estão especificados no seu PyProject.toml e eles convertem esse YAML em um PyTest válido. Então você pode ter vários, dentro dessa pasta, você pode ter vários YAML files e ele vai identificar todos e vai converter todos dinamicamente para um PyTest file, um equivalente, e vai rodar também para você. O que acaba ficando muito conveniente para você ler, para você administrar e para você usar com o Claude, com o Codex, com o Gemini, CLI, qualquer coisa. E é isso. Era mais essas são as principais funções que eu queria mostrar. Tem outras coisas também, então esse daqui é a documentação do pacote, né? Então você pode dar uma olhada. Eu vou botar no link do vídeo. Também tem outros adapters, né? Ele também dá para rodar coisa em paralelo, como eu falei. Se você quiser gerar um report, também pode botar para gerar report. Também dá até para você fazer coisas com áudio. Então, na verdade, nesse projeto de uma semana que eu estava explicando, a gente fez coisa com áudio, na verdade. Então, era modelo multimodal models, na verdade, aqueles modelos que você pode ele gera áudio, mas também gera texto, gera várias coisas diferentes. A gente também queria testar qual é o comportamento do modelo com isso. Então, quando um usuário fala com esse modelo, ele fala coisas X ou Y, e o modelo vai chamar essas tool calls, ele vai responder de tal jeito, ele vai ter esse comportamento. Também estava incluso nessa framework também. E é isso. Então, vou deixar o link ali esse é o nome do pacote, do PyTest Plugin. Uma outra coisa também que eu estava falando, antes de explicar. Para deixar mais fácil de gerar com modelos de código, né? Cloud Code e Codex. Esse pacote também está no Context 9, né? Por isso que no Context 7, desculpa. Então, se tiver alguma pergunta aqui, você pode fazer com esse chat. Ou então, se o modelo também tiver, se tiver o plugin instalado, também poderia usar. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode botar no comentário. Se alguém tiver alguma sugestão de próximo tópico também, pode botar. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.